Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, nono ano do ensino fundamental. E você que vem acompanhando as aulas, se liga no conteúdo. Funções, professor, e não é qualquer função, estou falando da função do primeiro grau, aquela que é mais própria do nosso cotidiano, porque ela envolve relações diretamente proporcionais. Eu tenho crescimentos ou decrescimentos que podem estar relacionados a uma regra de 3. Vocês que vêm acompanhando as aulas, já perceberam a parte mais importante do conteúdo? Saber compor uma função do primeiro grau. Aquela relaçãozinha lá, você ainda lembra? Y igual a x mais b. Encontrar o coeficiente angular, encontrar o coeficiente linear. Estou falando do Azinho e do Bzinho. E eu posso estar fazendo isso de duas formas. Através de situações, problemas, onde eu tenha um contexto e perceba quem que é parte fixa, B, quem que é parte variável, A, ou até mesmo a análise e interpretação gráfica, que eu costumo dizer que eu acho ainda mais fácil. Alguns alunos disseram assim para mim, professor, gráfico é mais difícil. Não. Por que que não é? Porque no gráfico, professor, ele já basicamente já dá lá para a gente a informação que a gente precisa. Eu já tenho, na sua grande maioria das vezes, o B. Vocês ainda lembram como é que nós identificamos o B? E a classificação? Como é que eu reconheço o gráfico de uma função do primeiro grau? Prof, vamos lembrar? Galerinha chegando aqui pelo YouTube, bom dia, grande Gabriel. Bom dia para você que está conectada pelo IPTV. Sejam bem-vindos, estou acompanhando vocês por aqui, fiquem à vontade para participar. E a pergunta que eu fiz agora há pouco, como é que eu reconheço o gráfico de uma função do primeiro grau? Vem cá comigo. Olha aí na telinha de vocês, conteúdo, é grande, né, professor? Extensíssimo. Funções, professor, representação numérica, algébrica e gráfica. Prof, representação numérica são as operações matemáticas que nós podemos desenvolver com aquela parte fixa em matemática. A algébrica é aquela lei de formação. Y é igual a x mais b. Prof, lembrei dessa parte aí. E a gráfica? A partir do seu gráfico, nós conseguirmos verificar, professor, quem é o A, quem é o B. E aí? Estão prontos? Prof, de boa, vai lá. Como é que eu escrevo uma função do primeiro grau? Vamos que vamos, né, Gabriel? Eu, aluno, tenho que saber que toda função do primeiro grau é aquela que eu escrevo na forma f de x igual a x mais b. Tudo que eu for apresentando agora, que de hoje para frente é atividade. É a gente exercitar as possibilidades que eu tenho, professor, de situação, problema, para na hora da prova eu estar super preparado. Professor, aquele f de x ali eu posso substituir por um y. Isso mesmo. Prof, o que que eu vou tentar fazer? Independente da pergunta. Gente, montar essa expressão algébrica. Quando eu digo montar, é você conseguir descobrir o valor do Azinho e o valor deste Bzinho, que pode se dar de duas formas, como eu falei. Eu posso simplesmente identificar esses dois valores lendo a minha situação, problema, em um contexto, ou eu posso fazer análise e interpretação gráfica. Qual foi a pergunta que eu fiz agora há pouco? Prof, o senhor perguntou para mim como que nós representávamos um gráfico de uma função do primeiro grau. Professor, o gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta. E a gente já pode fazer um monte de observação aqui. Pela própria inclinação, professor, essa aqui está inclinada para a direita. Eu só em olhar para este gráfico, eu já posso te afirmar que esse gráfico é o gráfico de uma função crescente, professor. Sendo ela crescente, nós já podemos afirmar também que o Azinho, que é aquele cara que eu quero descobrir, mas ainda não sei quanto que vale, ele é positivo, professor. Só em olhar para o gráfico, o A é positivo. Isso me ajuda, professor? Sim, com certeza. Por quê? Vai haver situações, problemas, onde ele vai pedir que você encontre a lei de formação, a representação algébrica, a lei que define esta função. E como a gente vai estar trabalhando em uma prova, muitas das vezes objetiva, professor, tem lá a letra A, B, C, D, E. Então, nas alternativas, você já pode perceber de cara aquelas onde o nosso
coeficiente angular, ele é positivo ou ele é negativo. E fazer a eliminação, professor. No caso, sendo este gráfico o gráfico de uma função crescente, as leis de formação que vierem com o coeficiente angular negativo, a gente já descarta obrigatoriamente. Professor, até aí eu lembro. O que a gente observava logo em seguida? Prof, a gente observava onde que essa reta cortava o eixo X, onde que esta reta cortava o eixo Y. Por quê, professor? Esses dois pontos, professor, já me ajudam na composição. O segundo, onde a reta corta o eixo Y, é o mais importante, professor. Por quê? Onde a reta cortar ou tocar o eixo Y, eu já descobri com vocês ali, ó, este ponto, professor, já é o nosso B, professor. Será que me ajuda? Lógico, professor, está faltando só o A. Professor, a reta, ela também pode estar inclinada para a esquerda, professor. Estando ela inclinada para a esquerda, já posso classificar minha função como sendo uma função decrescente e também já posso fazer a primeira afirmação com relação ao valor do meu A, que até então não conheço, mas posso dizer já de cara que ele é negativo. Prof, então vamos lá. Eu estou em uma situação problema, gráfica esta situação, e professor, o que é que eu devo observar? Primeiro, o tipo de gráfico. Se o gráfico for uma reta, professor, função afim, função do primeiro grau. Segunda coisa que nós devemos observar na ordem é a inclinação. A inclinação, professor, para a direita, diz para mim que a função é crescente. A inclinação para a direita, para a esquerda, diz para mim que a função ela é decrescente. E essa classificação já pode, professor, já está me dizendo se o meu A ele é positivo ou é negativo. Função crescente, o A é positivo. Função decrescente, o A é negativo. Classifiquei a função, professor. O que é que eu faço logo em seguida? Perceber onde a reta corta o eixo X, onde a reta corta o eixo Y. Principalmente onde a reta corta o eixo Y. Por quê, professor? Porque lá, naquele ponto, você já vai estar encontrando o coeficiente B. O senhor já vai estar encontrando, professor, a parte fixa. Prof, e para achar o A? E para achar o Azinho, professor? Eu já sei, olhando para o gráfico, se ele é positivo, se ele é negativo. E para achar aquele A, temos dois processos. Nós temos o método algébrico, nós temos o método geométrico. O método algébrico diz para mim que eu tenho que localizar neste gráfico dois pares ordenados no mínimo. Dois pares ordenados no mínimo. Ou eu posso tentar localizar apenas um par, caso eu conheça o B, que nesse caso se dá por observação. Ou, professor, podemos utilizar o método geométrico, onde nós desenhamos um triângulo abaixo desta reta e o ângulo formado pela reta e a horizontal, professor, ele é o nosso coeficiente, ele é o nosso coeficiente angular, não. Ele é o nosso ângulo, no caso, é o nosso ângulo de inclinação, perdão. O coeficiente angular, agora sim, ele é obtido pela tangente deste ângulo, que é formado entre a reta e o plano horizontal. Me antecipei já na obtenção deste A. Prof, para a gente trabalhar tudo isso, é interessante que nós treinamos o famoso refri, não é? A tangente de um ângulo é o cateto oposto, que é a CO, pelo cateto adjacente, que é a K. Lembrou da coca? Tu lembrou da tangente do ângulo, tu lembrou do coeficiente angular. Olha a situação, acho que a gente começou a fazer essa daqui na última aula, só que não chegamos a terminar. Deixei com vocês. Vocês fizeram? Foi bem aqui, eu parei por aqui. Professor, nem li a questão, bati o olho no gráfico, não sei, acho que é instintivo. A gente vê a imagem, a gente já bate o olho na imagem, seja uma pintura, seja um desenho, o que for, professor. Eu já bati o olho aqui, professor, e percebi que esse gráfico é uma reta. Prof, trata-se de uma questão de função do primeiro grau. Prof, e agora? Na situação, pela inclinação, professor, eu já percebo que ela é uma função do primeiro grau crescente. Vou anotar aqui, professor. É uma função do primeiro grau
crescente, professor. Que mais eu posso afirmar? Professor, pela inclinação, ela é crescente? O senhor já pode afirmar que o valor do seu A ele é maior que zero. E o B, professor? Porque o senhor disse logo que eu tentasse verificar onde a reta tocava ou cortava o eixo Y. Professor, eu não estou conseguindo ver aqui. Ele não tem o B, professor. Não dá para a gente saber quem é o B. Então, como é que a gente faz a composição de uma função? Eu preciso localizar, professor, neste gráfico, dois pares ordenados. Professor, mas o que ele está perguntando lá para a gente? Lê comigo aqui a questão toda. Ele disse para mim, o gráfico representa a quantidade de medicamentos que uma pessoa deve tomar em função do seu peso, caso tenha determinada infecção. A letra A, quanto deve tomar de medicamento uma pessoa que pesa 40 quilos? Oxe, professor, o que isso tem a ver com a função do primeiro grau? O que tem a ver, professor? Gente, eu já vi que lá é uma reta, então é função do primeiro grau. Então, eu posso representar esta reta por esta lei de formação. Y é igual a x mais b. O que a gente colocou para você? Que se você tentar encontrar logo este A e este B e realizar a composição desta função, qualquer pergunta que ele fizer para você, você resolve. Professor, aquela letra A eu resolvo se eu montar essa expressão? Resolve sim. Por quê, professor? Entenda comigo. Essa relação, ela acha para mim o valor de y em função do x. E aqui na nossa situação, nós temos que entender quem é o x, ou ao que corresponde esse x, e ao que corresponde este y. Deu para você perceber que o y aqui, deixa eu só trocar aqui a cor da caneta. O y, professor, aqui, ó, ele representa para mim a quantidade de medicamento. E o x, professor, ele representa para mim o peso. Então, na letra A, ele perguntou para mim quanto se deve tomar de medicamento. Na letra A, professor, ele está perguntando para a gente o valor de y. Quando uma pessoa pesa, o peso é x. Quando uma pessoa pesa 40 quilos. Se nós montarmos esta relação y igual a x mais b, professor, eu tenho como encontrar a quantidade de medicamento em função do peso da pessoa, que é dado em quilos, e a quantidade de medicamentos em mililitros, professor. Você entendeu a importância de nós sabermos montar? Prof, qual é o processo que o senhor acha mais adequado aqui? Gente, tanto faz. Eu já conseguiria achar o valor do A direto. Como, professor? Fazendo aquele triângulo lá. E, professor, vai ter mais perguntas? Tem. Eu também vou perguntar para você se uma pessoa tomou 43 ml. Nessa aqui na letra B, ele está dizendo que o Y é 43 mililitros. E ele quer saber qual é o peso. Na letra B, ele quer que você encontre o X. Então, novamente, se eu tenho X e substituo na fórmula, eu acho o Y. Se eu tenho Y e substituo na fórmula, eu acho o X. Deu esses resultados aí? Vamos já conferir, Gabriel, se você acertou. Prof, então, sabe-se, tem outra pergunta ainda, sabe-se que a quantidade de medicamento a ser tomada deve ser dividida em 12 doses. Quantos ml de medicamento deve tomar em cada dose uma pessoa de 60 quilos? Professor, vamos ver aqui. Primeiro, eu vou montar a lei de formação. Vamos pegar o gráfico, vou montar a lei de formação e a gente volta para resolver cada uma daquelas perguntas. Professor, vi aqui, professor, que é uma reta, ela é crescente, e eu já consigo perceber alguns pares ordenados. Aqui tem 1, 2, 3 pares ordenados. Quem são esses pares ordenados? Neste ponto, eu tenho um par ordenado onde o x é 20, o y é 10.
Neste ponto, o par ordenado, o x é 50 e o y é 25. Neste ponto, o par ordenado, o x é 100 e o y é 50. Se nós formos realizar a composição pelo método algébrico, professor, eu preciso que você localize pares ordenados para a gente estar substituindo na lei de formação, que é ax mais b é igual a y. Quantos pares ordenados eu preciso localizar? 2. Ou apenas um par, caso eu conheça o valor do meu b. Professor, nessa aqui eu não sei quem é o b. Então, se eu tenho que pegar 2 pares ordenados, ali nós conseguimos localizar 3. Eu pego quais pares ordenados? O que você quiser. De preferência, pegue os que têm os menores valores, professor. Para quê? Para dar menos conta para a gente. Então, nós vamos ter os pares ordenados 20, 10, para estar substituindo, e o outro par ordenado 50 e 25. O que você vai fazer com os pares ordenados? Gente, substituir. Se aqui o x é 20, ó, esse 20 e esse 50, eu vou colocar no x. Se, professor, o y aqui é 10 e é 25, eu vou colocar no y. E a gente vai encontrar duas equações e essas duas equações vão resultar em um sistema. Então, aqui, professor, ao substituirmos, vai ficar A vezes o x do par ordenado, que é 20, mais o b, que eu não sei, é igual ao y do par ordenado, que é 10. A outra vai ficar A vezes o valor do x, que é 50, mais o b, é igual ao y do par ordenado, do segundo par ordenado, que é 25. Professor, o que é que o senhor acabou de encontrar? Gente, essas duas equações, elas resultam em um sistema. Ou seja, o sistema que nós vamos encontrar lá vai ser 20A mais B é igual a 10. E a outra equação vai dar 50A mais B é igual a 25. Professor, agora que nós chegamos no sistema, eu tenho que resolvê-lo. Cabe a você escolher o processo resolutivo. Eu tenho 2 processos, dentre os mais utilizados, que é o processo da adição e o processo da substituição. Eu já deixei, tá, claro qual é o processo de minha preferência. Eu já disse a vocês que eu gosto muito do processo da adição, por ser mais prático e demandar menos tempo sem falar nas contas, né, professor? Aqui, se eu fosse aplicar o método da adição, deixa eu reescrever ela aqui em cima, só um pouquinho, tá bom? Mais para cima, para a gente já fazer o processo da adição aqui mesmo. Nós temos 20A, eu botei foi 2A. A mais B igual a 10. 50A mais B igual a 25. Só reescrevi, viu, gente? Estava nada errado não, tá bom? Professor, método da adição. Vou pegar essa equaçãozinha de cima, vou multiplicar por menos 1, vou reescrever ela aqui embaixo, professor. 20A vezes menos 1 dá menos 20A menos B é igual a menos 10. Soma as duas equações, 50A menos 20A vai dar 30A, o B positivo cancela com o B negativo, que é igual a 25 menos 10, dá 15. Resolvendo o sistema, professor, nós vamos ter que o A é igual a 15 sobre 30. Simplificando, professor, a fração, o nosso A vai dar 1/2. Encontrei o valor do meu A. Pego qualquer uma das duas equações, professor, para estar substituindo este A. Vou pegar a primeira, tá bom? Na primeira equação lá, nós tínhamos 20A mais B é igual a 10. Vai ficar 20
vezes o valor do A que eu encontrei, que é 1/2, mais B igual a 10. Simplifico o 20 com o 2. Aqui só é álgebra, agora só é conta. Vai ficar 10 mais B é igual a 10. B vai ser 10 menos 10. B é igual. Professor, já temos o valor do A, já temos o valor do B. Qual que vai ser a função que representa este gráfico, professor? Este gráficozinho que você está visualizando, ele é representado pela função y igual a x mais b, professor, onde y é igual ao a, que é 1/2, de x, mais o b, que é 0. Como o meu b é 0, professor, está aqui a função y vai dar 1/2 de x, ou se você preferir, x sobre 2. Tá, professor, agora tem 3 perguntas para me resolver. O senhor montou a função. O que ele perguntava na letra A para a gente, professor? Volta, volta, volta. Professor, ele queria saber na letra A qual que seria a quantidade de medicamento Y quando o peso fosse de 40 quilos. Professor, então, na letra A, professor, ele quer saber o Y quando o X for 40 quilos. Professor, é só o senhor pegar a fórmula lá. Y é igual a 1/2 vezes o X, que é 40. Simplifica. Y vai dar exatamente 20 mililitros. Respondida a letra A. Professor, na letra B, ele fez outra pergunta. Ele queria saber, professor, qual que seria o valor do X, ou seja, ele queria saber o peso de uma pessoa, ele quer saber o peso, o X de uma pessoa, que tomou 43 mililitros deste medicamento. Vamos lá. Quando o Y é igual a 43. Professor, o senhor vai dizer, no caso, que 1/2 de x é igual ao y, que é 43. Resolvendo. X sobre 2 é igual a 43. Você faz lá o cruz credo, produto dos meios pelos extremos. Deixa eu só trocar a cor desse marca-texto. Esse vezes esse, esse vezes esse. X é igual a 86 quilogramas, professor. Uma pessoa que tomou 43 ml deste medicamento está pesando, tem massa, 86 quilos. Professor, só faltou a letra C, professor. A letra C aqui, ó. Ele disse para mim, sabe-se que a quantidade de medicamento a ser tomada deve ser dividida em 12 doses. Quantos ml de medicamento deve se tomar em cada dose? Uma pessoa de 60 quilos. Prof, uma pessoa de 60 quilos, são 12 doses que a pessoa vai tomar? Prof, vamos lá, 60 quilos. A minha função é y igual a 1/2 de x. O x aqui é o meu peso, não é? Então, uma pessoa de 60 quilos vai ter que tomar 1/2 de 60. Professor, ó, 30 mililitros. Sabe-se que a quantidade de medicamento que deve ser tomada deve ser dividida em 12 doses. Quantos ml de medicamento deve tomar em cada dose uma pessoa de 60 quilos? Professor, o meu Y, que é o gráfico, representa a quantidade de medicamento que uma pessoa deve tomar em função do seu peso. A pessoa, professor, aqui, ó, ela deve tomar 30 ml. Só que aí o médico disse que ela deve tomar essa medicação, esses 30 ml, em 12 doses. Quanto que ela vai tomar em cada dose, professor?
Eu vou pegar os 30 ml e vou dividir, professor, pelas 12 doses, professor. Vai dar quanto? Professor, vai ficar 15, 6, 5. Professor, vai dar 2,5 mililitros, professor. Vai dar 2,5 mililitros. Ou seja, cada dose tem que ser aqueles copinhozinhos transparentes. Não tem aqueles copinhozinhos transparentes? Pois é, o cara bota 2,5 ml, 5. Ah, professor, aqui é por isso que o médico tem que saber fazer conta também. Tem aluno que diz, eu vou fazer a medicina, não vou precisar fazer esse monte de conta. A gente vai passar os remédios errados aí, ó. Não sei se vocês já foram no médico, mas uma das perguntas que ele faz, principalmente quando você está entre a fase adolescente, criança, por ali, quase sempre ele pergunta peso. Quando a gente já vai ficando grande, às vezes ele nem pergunta, mas vocês sabiam que tinha que perguntar também? Porque vai que eu estou um pouco mais forte do que o normal. A quantidade de medicamento que eu devo ingerir, ela é diferente da quantidade de medicamento de uma pessoa que pesa menos do que eu. Vocês sabiam? Ah, professor, por isso que tem vezes que eu tomo remédio e não faz efeito nenhum? Às vezes. O medicamento ele tem que ser prescrito de acordo com a sua massa. A dosagem sempre tem que ser de acordo com a sua com a sua massa. Porque senão, se ele colocar de menos, não vai fazer efeito. Bom saber, professor. Porque se o médico não me perguntar qual é o meu peso, significa dizer, professor, que ele pode estar passando ou a mais ou a menos. Tem medicamento que não precisa levar em consideração a massa? Tem, existem alguns. Mas na sua grande maioria, a massa, ela influi sim na quantidade de medicamento que você deve tomar. Se eu tomo de menos, o medicamento não vai fazer o efeito a contento. Se eu tomo demais, eu posso passar mal. Não tem aqueles remédios, esse remédio me deu uma dorzinha de barriga, vai ver você tomou demais. Ou no horário não prescrito. Então tá aí, ó, tem que saber matemática. Mano, e muito, Gabriel. Prof, vamos para cá. Fiz a primeira. Se você entendeu a primeira, todas as outras que eu colocar para frente aqui é consequência. Olha o gráfico novamente. Prof, do que trata o gráfico, professor? Já vi que o gráfico aqui é uma reta, professor. Se é uma reta, trata-se de uma função do primeiro grau, onde eu posso estar, independente, que eu nem li a questão, mas eu já posso estar tentando descobrir qual que é a lei de formação y igual a x mais b. Por que eu já vou logo tentando montar a lei de formação? Porque se eu montar, qualquer pergunta que ele fizer, eu resolvo, professor. Qualquer pergunta que ele fizer, eu resolvo. E olha que é questão de vestibular aqui, ó, da VUNESP. Ele diz para mim que um botânico mede o crescimento de uma planta em centímetros todos os dias. Ligando os pontos colocados por ele num gráfico, obtemos a figura abaixo. Se for mantida sempre essa relação entre tempo e altura, qual é que é a altura da planta no 30º dia? Ou seja, ele plantou e quer saber já qual que é a altura da planta em 30 dias, professor. Prof, olha só. Primeiro entender que esse y aqui é o que nesse gráfico? Entender o que é esse x no gráfico? Professor, o y aqui, ele representa para mim a altura. O x aqui, professor, representa para mim o tempo em dias, o outro é a altura em centímetros. Ah, professor, então por que eu tenho que saber disso aqui de cara também? Porque a pergunta vai ser ou para você achar o y ou para você achar o x. Se você leu a questão comigo direitinho, ele quer que você ache o y quando o x for 30. Você conseguiu chegar a essa conclusão? Ele quer que você ache a altura, que é o y, quando o x for 30. Então, vamos nós lá montar a função do primeiro grau. Prof, estou olhando aqui para o gráfico, já vi que o gráfico é uma reta, já vi, professor, tratar-se de uma função do
primeiro grau, professor. Já vi que pela inclinação, esta função ela é uma função crescente, onde o A é maior que zero. Já percebi também, isso sem conta, só olhando, só usando teus enxergantes. Professor, já percebi aqui que onde a reta corta o eixo Y, professor, é bem aqui, ó. Já posso dizer que o B vale zero, professor. Está faltando nós acharmos o A, professor. Prof, vamos usar agora o método geométrico. É melhor. Como é que funciona? Eu desenho um pequeno triângulo abaixo da minha reta, professor. Está aqui o triângulo que eu desenhei. Bonitinho. E nós aprendemos que o A é o refri, né, professor? Não tem erro. Lembra do refrigerante que você não erra. Professor, aqui o senhor tem o ângulo. Na frente desse ângulo, o senhor tem o cateto oposto. E abaixo você tem o cateto adjacente. Olhando para o gráfico, essa distância é 2. Olhando para o gráfico, essa distância vale 10. Então, eu aprendi, pelo método geométrico, que o A é sempre igual à tangente daquele ângulo no triângulo que eu desenhei. Ou seja, pega o cateto oposto, divide pelo cateto adjacente. A coca, ó. Cateto oposto, cateto adjacente. Então, eu vou dizer que o meu A, professor, é o 2 sobre o 10. Simplificando, o nosso A vai dar 1/5, professor. O nosso A vai dar 1/5. Professor, agora só é montar. Se eu sei que Y é igual a x mais b, Y vai ser igual ao A, que é 1/5 de x mais o B, que vale zero. Como o B vale zero, eu posso dizer que o Y é só 1/5 de x. Está montada, professor. Montei a lei de formação. E agora? Agora você vai ver a pergunta. Qual foi a pergunta feita? Eu vou voltar ao slide. Professor, olha a pergunta. Ele quer saber a altura da planta no 30º dia. Ou seja, ele quer saber o Y em 30 dias. Ou seja, ele me deu X e quer saber o Y. Só substituir. Professor, era de marcar? Não. Olha só, professor, vai ficar a altura da planta é 1/5, professor, vezes o tanto de dias, que é 30. Simplifico 30 com 5, sobra 6. Professor, a altura da planta depois de 30 dias vai estar em 6 centímetros. Vocês viram novamente a importância de eu saber fazer a composição? Na próxima aula vai ser só de revisão. Eu vou colocar um monte de gráfico para vocês e vocês vão padronizar a resolução, professor, porque é sempre o mesmo. Fazer a composição, resolver. Fazer a composição, resolver. Não tem mistério. Sempre pensa do mesmo jeito. Prof, olha a outra aí. Essa aqui ele foi bem direto. Ele quer saber qual que é a lei de formação que representa este gráfico que vocês estão analisando aí, ó. O gráfico mostra o salário mensal dos vendedores de aparelhos eletrônicos em função da quantidade vendida. A função que relaciona o salário Y... Opa, já sei aqui. Esse aqui ele ainda me disse, ó. Salário Y e a quantidade vendida, X. Professor. Mas se bem que está aqui no gráfico, ó. O Y é aqui, ó. É salário. E o X, professor, é a quantidade vendida. Prof, dá para a gente fazer igual como nós fizemos agora há pouco? Dá para desenhar um triângulo e aí vai? Dá. Só que como nós estamos em uma questão objetiva, eu vou pedir que vocês façam aquelas observações iniciais. Por quê? Porque eu acho que dá para nós acharmos a resposta sem fazer conta. Como assim, professor? Primeiro, olha a inclinação da reta, professor. Professor,
aqui pela inclinação da reta, já dá de eu afirmar que essa função ela é uma função crescente, professor. E quando a função é crescente, eu já posso dizer, professor, que o valor do A é maior que zero. Olha as tuas alternativas. O A é aquele que vem acompanhando o x. Y é igual a x mais b, ou como está escrito aí, ele escreveu o contrário, ele botou y é igual a b mais ax. Então, dá uma olhada nos valores de A que você tem. Professor, o A tem que ser positivo? É, professor. Então, eu já posso eliminar a letra B, professor. Por quê? Na letra B, o A ele é negativo aqui, ó, professor. Não pode ser a letra B, não pode ser a letra D, professor. Está errado, professor. Vou até botar aqui assim, ó, falso. Falso. Professor, não pode ser nem a letra B, nem a letra D, porque o A é negativo. Só olhando para a reta, eu sei que o A tem que ser positivo, a função é crescente. Então, ou é a letra A, ou é a letra C. Professor, a segunda coisa que eu devo observar, professor, é onde a reta toca ou corta o eixo Y. Professor, por que eu tenho que olhar onde que a reta toca ou corta o eixo Y? Professor, é bem aqui, ó. É no 500. Onde a reta toca ou corta o eixo Y, já é o valor do nosso B, professor. Eu já sei que o B vale 500. Das alternativas que eu tenho para escolher, ou é a letra A ou é a letra C. A letra C, professor, tem 580. Qual que é a alternativa correta? Letra A, professor. Professor, no Enem, já a gente está no ensino médio, tem muitas questões com esse tipo de característica? Tem. Onde eu consigo simplesmente, com a parte teórica, eliminar de cara algumas alternativas e quase sempre chegar ao resultado. Mas vamos supor que não desse da gente conseguir fazer todas essas observações. O que eu já poderia afirmar, o que eu poderia estar fazendo para encontrar a alternativa correta? Professor, estou visualizando o gráfico. De cara, eu olhei para cá, eu já sei que o B é 500. Eu me utilizaria do processo geométrico, professor, que é aquele que consiste em a gente desenhar um triângulo, né, professor? Eu ia desenhar aqui o triângulo, ó. E, professor, ficou pequenininho, ficou, mas dá para você analisar as dimensões. Está aqui o triângulo que eu estou analisando. Vamos lá. Eu tenho que descobrir com você quanto que é essa distância aqui, ó, que é o meu cateto oposto, e eu tenho que descobrir quanto que é essa distância que é o cateto adjacente. Eu acho que dá para você perceber. Deixa eu redesenhar aqui ele um pouquinho maior. Só fiz ampliar um pouquinho, tá bom? Para facilitar a identificação daquele triângulozinho lá, tá bom? Professor, aquela primeira interrogação, que é o cateto oposto, que é o ângulo, né? Então, a gente tem, professor, o cateto oposto, ele vai ser do 500 ao 580, que vai ser 80, professor. E o cateto adjacente vai do 0 ao 2, aqui é 2. Pronto, professor, o valor do meu A é sempre a tangente do ângulo, ou seja, refri, COK, cateto oposto, cateto adjacente. Então, o valor do meu A vai ser 80 sobre 2. O valor do meu A é 40. Fiz efetivamente a conta agora. Fiz a conta. Eu encontrei o valor do A e já sabia o valor do B. Então, só era montar a função. Se eu sei que Y é AX mais B, a função que representa o salário em função da quantidade vendida neste gráfico vai ser 40x mais o B, que é 500. Ou, como está escrito lá, Y é igual a 500 mais 40x. E aí?
Já consegue fazer a próxima sozinha? Prof, coloca outro gráfico aí para mim, vai lá. Olha a situação, pensei que era gráfico, não era, desculpa. Mas já aparece gráfico de novo. Professor, faltou a gente revisar também. Ali o senhor botou gráfico, não é? Tem aquelas questões que eu não preciso fazer análise gráfica, eu preciso fazer análise e interpretação das informações no contexto, e nesse caso, a gente já consegue identificar quem é parte fixa, quem é parte variável. Ele disse para mim que um motorista de táxi cobra R$ 3,50 a bandeirada. Isso aqui ele me ajudou, ó, professor. R$ 3,50 a bandeirada. Ele já disse para mim que é a parte fixa. E mais R$ 1,50, professor, por cada quilômetro rodado. Ou seja, esse R$ 1,50, ele representa para mim a parte variável. Por que o 1,50 é a parte variável, professor? É a parte variável, meus amores, por quê? 1,50 é para 1 quilômetro. Se for 2 quilômetros, tu vai continuar pagando 1,50? Não, você já vai pagar 3. Se fossem 3 quilômetros, você já iria pagar 4,50. Aquele 1,50 pode mudar? Pode. Pode mudar em função de quê? Professor, ele pode mudar em função da distância percorrida. Então, aqui, ele quer saber da gente o preço de uma corrida de 10 quilômetros. Se eu considerar, professor, que o Y é o preço da corrida e que o X é a distância percorrida, eu já tenho como encontrar, professor, a lei que representa o cálculo desse preço. Como é que nós iríamos representar, professor? O valor que eu vou pagar vai ser igual, professor, ele vai me cobrar R$ 1,50 vezes o tanto de quilômetros rodados, vezes a distância, mais uma tarifa fixa de R$ 3,50. Só ajeitar essa vírgulazinha aqui. Pronto, professor. Essa aqui foi fácil de nós chegarmos na identificação, professor, da lei de formação. Por quê, professor? Ele já deixou claro que o 3,50, professor, é o valor do meu B, é a parte fixa, e, professor, esse 1,50 é o valor do nosso A. Se eu sei que Y é AX mais B, o A é 1,50, B 3,50, estaria já de cara a lei de formação. Montei, o que foi que a gente falou para você? Se eu consigo montar, eu consigo resolver. Se eu consigo montar, eu consigo resolver. Prof, olha só, na situação, eu tenho o quê, professor? Ele quer saber o preço da corrida, ele quer saber o Y. Quando você percorrer 10 quilômetros, Y vai ser 1,50 vezes 10, somados ao 3,50. Resolvendo a conta, professor, o nosso Y vai ser igual a 1,50 vezes 10, dá R$ 15,00, mais 3,50, você vai pagar pela corrida R$ 18,50. A alternativa correta, letra B de bola. Só ajeitar esses 50 centavos. Pronto. Ficou melhorzinho. Espera aí, professor. Se eu monto a relação, por que o senhor colocou 10 no lugar do X? O preço da corrida é Y. Ele quer que você encontre o Y quando o valor do seu X foi igual a 10 quilômetros. Professor, mas aí quando é que eu vou ter que achar o X? Se a pergunta fosse a inversa, professor. Ele não perguntou o preço da corrida e te deu a distância? Você teria que encontrar o X se ele lhe dissesse o preço da corrida, lhe desse e quisesse que você calculasse a distância. Como assim? Eu poderia, para a mesma questão, perguntar para você o seguinte: eu quero a
Distância, professor. Agora ele quer que você encontre o X. De um passageiro que pagou R$ 48,50. Ele te deu aqui o Y. Ah, professor, então, se ele me der o X, substitui no X para achar o Y. Se ele me der o Y, substitui no Y para achar o X. Sempre esse mesmo raciocínio? Sempre esse mesmo raciocínio. Se eu já sei que Y é igual a 1,50 vezes X mais 3,50, ou seja, o resultado dessa expressão é igual a quem? Ao Y. Ou seja, é igual ao R$ 48,50. Então, eu posso dizer que 1,50 vezes x mais 3,50 é igual ao 48,50. Prof, esse 3,50 dá para passar para o lado do 48,50, ele vai subtraindo, vai ficar 1,50 vezes x é igual a 48,50 menos 3,50. Sempre que ele me fornece o y, eu sempre vou ter uma pequena equação do primeiro grau. Aí você vai resolvendo devagarzinho. Professor, 48,50 menos 3,50 dá 45. Vai ficar 1,5x é igual a 45. X é igual a 45 dividido por 1,5. X é igual a exatamente 30, como é a distância, quilômetros. Ou seja, por uma corrida que custou R$ 48,50, a pessoa percorreu uma distância de 30 quilômetros. Deu certo? Vamos para mais uma. Vai lá. Prof, e aqui? Questão de tabela. Como é que eu faço, professor? É só você verificar como está se dando a relação. Professor, do que se trata ali? Uma bomba retira a água de uma cisterna e lança em uma caixa d'água com vazão de 20 litros de água por minuto. A tabela mostra a relação do volume de água despejado na caixa d'água em função do tempo. Ele está colocando aqui para mim. No tempo de 1 minuto, eu tenho 20 litros. No tempo de 2 minutos, eu tenho 40 litros. 3 minutos, 60 litros. 4 minutos, 80 litros. 5 minutos, 100 litros. 6 minutos, 120 litros. Você já conseguiu identificar uma relação entre o volume e o tempo? São duas grandezas aí. Como é que eu faço para achar o volume a partir do tempo? Ele já me deu a vazão aqui, não deu, gente? Ele já disse que a vazão era 20 litros de água em 1 minuto. Professor, então a cada minuto o senhor vai ter 20 litros. Então, na nossa situação, eu tenho, professor, como descobrir o volume de água, professor, em função do tempo. Se nós considerarmos que Y é o volume, que X, professor, é o meu tempo em minutos, que é o que está lá no gráfico, lá na tabela, que o volume em litros e o tempo em minuto, eu posso dizer que o volume é igual a 20 vezes o tanto de litros. 20 vezes 1 dá 20 litros. 20 vezes 2 dá 40, não é isso? Ó? Olha só aqui. Ó. 20 vezes 1, ó, aqui é o Y, aqui é o X, professor. Então, o meu Y é 20 vezes o X. 20 vezes 1 dá 20, 20 vezes 2 dá 40, 20 vezes 3 dá 60, 20 vezes 4, 80, vezes 5, 100, vezes 6, 120. Essa aqui é a lei de formação que calcula para mim o volume em função do tempo. Prof, a pergunta foi a seguinte: quantos litros haverá na caixa d'água após 2 horas? Eu só tenho que ter um pequeno cuidado com a unidade. 2 horas, professor,
se eu substituísse o tempo lá, o 2 no lugar do x, ia dar 40. Não teria essa alternativa, mas teria que se ter o cuidado, porque poderia aparecer ela. Prof, o tempo aqui, ó, é em minutos. 2 horas, professor, corresponde a um tempo de 120 minutos, professor. Então, o volume de água é 20 litros vezes o tanto de tempo que é 120. 20 vezes 120. Vai dar quanto, professor? 2 vezes 12, 24. Prof, em 2 horas, nós vamos ter 2.400 litros. Corrigiu aí, não foi, grande Gabriel? É porque é 20 litros para cada minuto. Se fosse uma hora, seria 20 vezes 60. Aí seria o 1.200 mesmo. Em 2 horas, vai dar o 2.400 litros. Mas eu acho que você já entendeu. Prof, tem mais? Vamos para mais uma. E essa aqui? Só relacionar, professor, o y com o x. Também tendo-se o cuidado com as unidades aí, ó. Ele disse para mim que um vasilhame de água mineral contendo 20 litros, professor, um vasilhame de água mineral contendo 20 litros foi colocado à disposição dos participantes de um evento. Considerando que os copos com capacidade para 250 mililitros eram servidos totalmente cheios, a expressão que representa a quantidade Y de água, olha a unidade, deixa eu pegar aqui o marca-texto. Ele está dizendo que o Y aqui é a quantidade de água, olha a unidade, em mililitro, tá bom? O galão lá, professor, tem 20 litros, só que aqui é em mililitros, que restou a quantidade de água, Y, que restou no vasilhame, em função do X, que é o número de copos, é. Professor, ele disse que um copo desse, professor, cabe 250 mililitros. Então, se eu tirar um copo, eu estou tirando 250 mililitros. Se eu tirar 2 copos, eu estou tirando 500 mililitros e aí vai. Como é que eu faço para escrever uma expressão que calcula para mim a quantidade de água retirada, professor, pelo tanto de copos? Professor, vamos lá. Esse 20 litros, professor, 1 litro é 1.000 ml. 20 litros vai dar 20.000 mililitros, professor. 1 litro dá exatamente 20.000 mililitros. Tá, professor, e agora? O que a gente faz aqui? Prof, ele disse que Y era o que vai sobrar. A gente começou com 20.000 litros de água, que era um garrafão desse aqui, professor, menos, aí a gente vai tirando os copos. A gente vai tirar, professor, de 250 ml em 250 ml, ou seja, a gente vai tirar 250 ml vezes o tanto de copos. Se no lugar do X, professor, eu colocar 1, é porque eu tirei um copo. Se no lugar do X eu colocar 2, eu tirei 2 copos, 3 copos, 4 copos e aí vai. Então, a expressão que calcula o que restou de água é dado por essa expressão, professor. Y é o que restou de água, seria o 20.000 mililitros menos 250 vezes o tanto de copos, professor. A alternativa correta deu letra D também. Verdade, Gabriel. Será que dá para fazer mais uma? Prof, deixa eu ver aqui, mais uma. Só deixar montado aqui para vocês. Essa aqui, bem parecida, também é com água. Reservatório e água. Tem que se ter cuidado com as unidades. O que a gente já pode adiantar? Já, vai ficar para vocês. Uma torneira enche um reservatório de água com capacidade de 1.500 litros. Já bati o olho, professor. Estou olhando para o gráfico. Gráfico é uma reta. Significa dizer que é de uma função, professor, como está inclinada para a direita, crescente. Eu já posso até lhe dizer quem é o B. O B é onde a reta toca ou corta o eixo Y, o B é 0. E eu poderia desenhar um pequeno triângulo para achar o A. Achei o A, professor, já sei quem é o B, montei a lei de formação. Depois de montada, é só ver o que é o Y
o que é o X. Na nossa situação, o Y é o volume, o X é a quantidade de horas. Só que o Y é o volume em metros cúbicos e o X é o nosso tempo em horas. Ele diz para mim logo abaixo que o tanque tem uma capacidade de 1.500 litros, ou seja, o gráfico demonstra para mim o volume e o reservatório foi dado em litros. Eu tenho que transformar, professor, aquele 1.500 litros para metros cúbicos. Como é que a gente vai fazer isso? 1.500 litros para metros cúbicos, professor? Tem que fazer a conta. Tem que fazer a contazinha aí. Lá embaixo ele dá para a gente a equivalência. Vocês ainda lembram? Ele quer saber o que, professor? Ele quer saber quanto tempo leva para você encher completamente esse reservatório. Ficou ligado? Meus amores, a gente vai ficando por aqui, desejando a todos aquele bom dia. Fica com Deus. Essa semana tem aula. Conto com a tua presença. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau, galerinha.